911. Oh, I'm trying to kill me. 911, how can I help you? I'm trying to kill me. What happened? I'm really on first everything. Somebody tried. Yeah. Where is this person at now? I'm not here. Do you need an ambulance? Yes. No. Do you know the name of the person that did this to you? No. Are you bleeding a lot? Okay. I'm getting lots of help heading in that direction, okay? Can you tell me what your name is? No dia 10 de junho de 2016, a polícia de Portland, em Oregon, recebeu uma ligação. Anastasia Hester, de 34 anos de idade, implorava por socorro após sofrer torturas ao longo de quase 4 horas. Com a fuga do criminoso, essa mulher conseguiu chegar ao telefone e poucos minutos depois, a polícia chegou à residência. Seguindo uma trilha de sangue e facas, os agentes localizaram a vítima. Com um apartamento manchado de vermelho, o silêncio gritava apenas 2 perguntas: quem e por quê? Anastasia Diane Holmes, por vezes chamada apenas de Annie, nasceu no dia 26 de outubro de 1981, em Portland, Oregon, nos Estados Unidos. Filha de Charles Holmes III e Elizabeth Holmes, a menina cresceu em um ambiente saudável e sem dificuldades. Ela se graduou em 2000 pela Gresham High School e mudou-se para a cidade de Corvallis, ainda em Oregon. Ela foi descrita como uma garota criativa que adorava trabalhos manuais e estava sempre pronta para ajudar os outros. Apaixonada por crianças, ela estudou sobre desenvolvimento infantil e retornou para sua cidade natal. Annie conseguiu uma vaga para ajudar em programações infantis que aconteciam após o horário da aula convencional. Seu objetivo era ajudar crianças e adolescentes a encontrarem sua vocação, ou um hobby saudável que pudessem levar para suas vidas. Em 2008, Annie conheceu um homem de nome Matthew Hester, por vezes chamado apenas de Matt. Juntos, eles tiveram uma única filha, de nome Alice. Alterando seu nome para o qual ficaria mais conhecido, Anastasia Diane Hester, a mulher parecia feliz com o rumo que sua vida tomava. Segundo uma amiga próxima de Annie, após a gravidez, ela parou de trabalhar e tinha intenções de se tornar uma dona de casa, focando seus esforços no lar e principalmente em sua filha. Entretanto, aquele relacionamento passou por alguma turbulência, aparentemente por conta de infidelidade por parte de Matthew. Eles conversaram e chegaram a um acordo. Estipulando regras, eles tentaram manter um casamento aberto, onde ambos poderiam se envolver com outras pessoas. Porém, após Matthew desrespeitar essas regras impostas, Annie pediu o divórcio. Eles se separaram em 2012, mantendo uma comunicação saudável na medida do possível por conta da filha. Annie então mudou-se para um apartamento menor e arrumou um emprego em um call center para conseguir pagar as contas. Matthew tinha muita dificuldade em permanecer no mesmo emprego, o que prejudicou o pagamento da pensão de sua filha. As constantes cobranças de Annie geraram certo atrito entre os dois, resultando em eventuais brigas. Para tentar resolver esse problema, Matthew alugou um quarto vazio em sua casa para uma mulher divorciada de nome Angela Rose McCraw e seus 3 filhos. Com esse dinheiro, Matthew conseguiu ajudar financeiramente sua filha. Não demorou até que ele e Angela dessem início a um relacionamento. Eles se casaram em 2014 e como a mulher já morava na casa, pouca coisa mudou. E é agora que as coisas começam a ficar estranhas. Angela estava convencida de que seus 3 filhos sofriam respectivamente com transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno do espectro autista e transtorno bipolar. Esse parece ter sido o motivo de seu divórcio, com seu ex-marido discordando que seus filhos tivessem essas condições. Não há informações públicas sobre essas crianças ou possíveis acompanhamentos médicos. Essa foi a forma utilizada por Angela para conseguir alguns benefícios do governo, uma vez que não trabalhava. Com as visitas frequentes de Alice, a filha de Matthew, Angela começou a achar que essa menina também sofria com algum transtorno. Enquanto ela tentava diagnosticar a todos ao seu redor, Matthew brigava na justiça com sua ex-esposa, Annie. Ele tentava conseguir a guarda da menina, alegando que a mãe não seria competente para suprir suas necessidades básicas. Em maio de 2016,
A justiça determinou que Matthew contribuísse mais para a criação de sua filha, elevando o valor da pensão. Aquele divórcio que começou de maneira amigável, agora já envolvia 3 famílias diferentes, que brigavam por motivos distintos. Aquela história não tomava uma direção saudável, e infelizmente ficaria ainda pior. No dia 9 de junho de 2016, já na parte da noite, Annie se preparava para dormir. Sua filha Alice passaria alguns dias com o pai, como já havia sido combinado. Sozinha e já deitada, ela não ouviu quando passos apressados invadiram o apartamento. Aquela pessoa não identificada seguiu para o quarto, revelou uma faca e começou a atacar Annie violentamente. Aproximadamente às 23 horas e 15 minutos, alguns vizinhos ouviram os gritos, mas infelizmente a polícia não foi acionada. Annie conseguiu se levantar e correr do agressor, mas foi alcançada já perto da porta principal e atacada novamente. Durante quase 4 horas, Annie foi cruelmente torturada, recebendo cortes e perfurações por todo o corpo. Em certo momento, essa mulher desmaiou, já em estado grave. O agressor entendeu que Annie estava morta e fugiu. Às 2 horas e 59 minutos da manhã, Annie retomou a consciência. Com o corpo coberto de sangue, ela conseguiu chegar ao telefone e ligar para a polícia. 911. Oh, I'm trying to kill me. 911, how can I help you? I'm trying to kill me. What happened? I believe on first everything. Somebody tried. Where is this person at now? I'm not here. Do you need an ambulance? Yes. No. Do you know the name of the person that did this to you? No. Are you bleeding a lot? Okay. I'm getting lots of help heading in that direction, okay? Can you tell me what your name is? Bethesda. Em poucos minutos, a primeira viatura chegou ao local, acompanhada de uma ambulância. Annie foi encontrada inconsciente em estado gravíssimo. Perdendo uma grande quantidade de sangue, ela foi encaminhada ao hospital, mas infelizmente já não respondia mais às ações da equipe de resgate. Assim que chegou ao hospital, Anastasia Hester foi oficialmente declarada morta. Com mais de 60 perfurações em diferentes partes do corpo, a polícia não ficou surpresa quando descobriu que nenhum item de valor tinha sido retirado do apartamento. Múltiplas facas, além de um canivete, foram encontradas na cena do crime. Enquanto a maioria desses itens foram trazidos pelo agressor, uma das facas utilizadas era compatível com as encontradas na cozinha da vítima, sugerindo que o criminoso a tenha pego em algum momento durante a agressão. A porta principal do apartamento não tinha sinais de arrombamento e foi encontrada destrancada. Dando a volta no imóvel, os agentes encontraram um bloco de cimento ao lado de um aparelho de ar-condicionado danificado. Logo acima havia uma janela aberta, que provavelmente foi o ponto de acesso encontrado pelo criminoso. Esse aparelho foi removido para que a invasão fosse feita. Aquela janela levava até um quarto, com diversos itens infantis. Com medo de que a criança tivesse sido sequestrada, uma vez que não foi encontrada na residência, a polícia realizou uma série de ligações até encontrar a menina na casa do pai. Durante a ligação para a polícia, Annie afirmou que não sabia o nome do agressor, mas, por conta de seu estado, não foi capaz de entregar mais detalhes. Inicialmente, isso indicaria que o assassino seria alguém sem conexão com a vítima. Entretanto, assassinar alguém com mais de 60 facadas e deixar no apartamento itens de valor, como celulares e computadores, não parecia a obra de um ladrão. Estava claro que o objetivo era tirar a vida de Annie, e seguindo o padrão, a investigação começou pelas pessoas próximas da mulher. O círculo de amizades de Annie era composto por 3 grupos. O primeiro, no qual pessoas se fantasiavam de piratas para assumir personagens e participar de uma fantasia muito parecida com um jogo de RPG. Um segundo grupo, voltado para pessoas que se juntavam para atos íntimos em busca de realizar fetiches, e um terceiro grupo, que seria a união dos outros 2. Esse último parecia ser o grupo no qual Annie era mais ativa. As pessoas com as quais mais se relacionava foram interrogadas, porém, todas foram descartadas e removidas da lista de suspeitos.
Sem dívidas ou inimigos, a atenção se voltou para o único ponto de atrito: seu ex-marido. Yeah, go ahead and have a seat. I'll be in with you in a minute. Matthew foi convocado para um interrogatório e chegou à delegacia com a ajuda de uma bengala. Com dificuldades para se locomover, ele disse aos agentes que sofria com fibromialgia não diagnosticada. Essa é uma doença que não tem cura e que pode gerar dores musculares generalizadas, além de outros sintomas, como fadiga e alteração no humor. É possível que esse homem realmente sofresse com dores constantes. Entretanto, segundo pessoas próximas, ele raramente era visto com essa bengala. Levá-lo ao interrogatório pode ter sido uma forma de mostrar para a polícia que ele seria fisicamente incapaz de cometer aquele crime. She said that she had been stabbed. Officers responded down there. She had been injured. She was transported to the hospital, and she was pronounced dead at the hospital. And at this point, we're investigating this as homicide. Did your ex-wife say anything about having any problems with anyone? I don't talk about her personal life. So what were you and Angela doing last night? Sleeping. Okay. Do you know what time you went to bed? I usually get into bed around 10 o'clock. Okay. And was Angela with you, or was she staying up doing other things? She was with me in bed. O valor do aluguel em Portland, na época, estava bastante alto, o que motivou Matthew a alugar um quarto para Angela. Encontrando nisso uma fonte de renda, ele acabou por colocar outras 3 pessoas morando naquela casa, cobrando delas um valor. E a velocidade na qual essa história fica bizarra é realmente impressionante. O ex-marido de Angela e pai de 2 dos 3 filhos, Aaron McCraw, era uma dessas pessoas. Yeah, our relationship is a little weird. You were staying at your girlfriend's? I was Staying at home. I was not at home. I was at my girlfriend. Ele foi levado a interrogatório, mas como não estava em casa naquela noite, não foi capaz de ajudar a polícia. Ele estava na casa de sua namorada, que confirmou a história. O segundo inquilino, que não foi identificado, também estava fora naquela noite, mas alegou que chegou de madrugada, encontrando o casal já dormindo. Por último, dormindo na garagem, estava Karina Walters. Ela disse lembrar de ter ido até o banheiro durante a noite e visto o casal dormindo na cama, aparentemente com a porta aberta. O veículo da família era um Mazda SUV prata, já apresentando alguns problemas mecânicos, e o barulho certamente a acordaria. I live with Matt and Angela. You ever hear them coming and going? Yeah. Like I said, I live in the garage, and the garage door is really thin. So if their car starts up, I don't know if you haven't heard their car, of course not. It makes this really god-awful rattling noise when it starts up. Okay. And if they were to go anywhere, it would I'm pretty positive it would wake me up, but they never go anywhere. Did Matt leave last night at all? No. Did Angela leave at all? No. If Angela or Matt were responsible for this, and you knew it, I would turn them in a heartbeat. okay, you wouldn't protect them in any aspect? Hell no. Okay. De qualquer forma, Matthew tinha outro álibi, além de sua bengala e inquilinos. Ele mantinha um canal no YouTube, de nome Sargon Dorsai. Nesse canal, ele publicava vlogs e jogava diferentes jogos, principalmente com sua esposa atual e filhos. Entre jogos de cartas e estratégia, também conhecidos como card games e MOBAs, aquele era um canal bastante comum, entre muitos outros na plataforma. Today is Sunday, July 24th, 2016. This is the first of what I hope to be a weekly video log, just going over what I've been working on for the past week in terms of writing, some gaming with my wife, getting that uploaded on YouTube. My kids and my wife are both right next to me, staring at me, so this is an interesting experience. Para os agentes, Matthew alegou que ele e sua esposa passaram a noite jogando e gravando para o canal, antes de irem dormir. Ele percebia que tinha se tornado um suspeito e se escondeu atrás do canal, da bengala e dos inquilinos. O que não era um problema para a polícia, que já estava interrogando sua esposa, Angela, em outra sala, no final do corredor. I'm just gonna keep my eyes shut and my head down. Okay. Com a cabeça baixa e os olhos fechados, ela parece afetada por algo como enxaqueca ou ressaca. Fosse isso verdade, ou apenas uma forma de dificultar a leitura que seria feita pelo detetive.
Did you guys sleep well? What happened? Did you get through the night, or? For the most part, we slept just fine until my dog started whining. Do you remember, like, looking at a clock? Or? I half opened my eye to look at the clock slightly and see that it was around 3. Okay. Did you actually end up having to get out of bed to let him out? Or? Yeah, I got up, walked downstairs, put their leashes on, took them potty, came back upstairs, put them in their kennels. Mm-hmm. And then I went to go potty and ended up puking and myself at the same time. Oh, that's horrible. I'm sorry. And that's I called Matt to help me, and he came and helped me. We took a shower to help get the poop off and rinse some of the sweat off of me, because apparently I was sweating. Assim como seu marido, Angela também alegou que ambos permaneceram em casa naquela noite. Porém, aproximadamente às 3 horas da manhã, no mesmo horário que o criminoso deixava a residência de Annie, Angela teria sido acordado pelo cachorro da família. Ela teria levado o cão para fazer suas necessidades e decidiu usar o banheiro. No processo, ela teria defecado e vomitado em si mesma, acordando Matthew para ajudá-la. Ele teria levado a mulher para um banho e voltado para a cama. Esse foi um detalhe que não apareceu no depoimento de Matthew, que foi convocado mais uma vez para uma nova conversa. I want to help you guys because I want to. Sorry. The thing I'm worried about is my daughter. I hear you. Matt, if you had anything to do with Anne's death, I need to know about it right now. I did not. I would never do anything that would endanger my child. Okay. And I'm glad to hear you say that, because that tells me what kind of parent you are. Is there any reason why I find your DNA involved in that murder scene? No. Durante ataques violentos como esse, é comum que o agressor se machuque no processo, seja por cortes ou traumas. Os agentes pedem para que Matthew tire a camisa para uma verificação, porém, nenhuma marca foi encontrada. Do you know what kind of shoes you have right here? These are boots. What size? 11.5 wide. Okay. Assim que os paramédicos chegaram ao apartamento de Annie, eles notaram pegadas com sangue na entrada principal. Para não comprometer a evidência, eles deram a volta e retiraram Annie por outra entrada. Essa era uma informação que Matthew não tinha, e perguntar o tamanho do calçado serviria para colocá-lo ou não na cena do crime. A pegada encontrada tinha aproximadamente 26 centímetros, enquanto o calçado de Matthew tinha pouco mais de 28. I need to let you know that my investigation clearly shows that you're responsible for Anne's death and you're involved in it intimately. Isso era mentira. Enquanto Matthew continuava sendo um suspeito, não havia evidência forte o suficiente para colocá-lo como assassino. Nos Estados Unidos, a polícia está autorizada a mentir em interrogatórios, para fins de conseguir extrair informações importantes ou confissões, o que infelizmente não funcionou neste caso. Well, then you would have charged me. So No, I wouldn't. I wouldn't. If you thought I did, you would charge No, me. I not had necessarily. nothing to do with her death. Como parte da investigação, ambos Matthew e Angela entregaram seus celulares para os agentes e encaminharam para a perícia. Em uma das conversas entre eles, os peritos encontraram uma foto de um cupom utilizado na compra de um calçado no dia 8 de setembro, 7 meses antes da morte de Annie. Em seguida, essa foto foi enviada do celular de Angela para o de Matthew, pedindo para que ele ajudasse a escolher a bota. E a sola de uma dessas botas era compatível com a pegada encontrada na casa da vítima. Recentemente, todas as unidades daquela rede de lojas tinham passado por uma renovação, trocando o carpete, com exceção de uma. A única unidade que permaneceu com o carpete antigo que pode ser observado nesta foto. Essa loja ficava a aproximadamente 10 minutos de distância da casa de Matthew, e foi para lá que os agentes seguiram. Não apenas eles conseguiram encontrar o local exato no qual a foto foi tirada, como também puderam recolher os registros de venda, encontrando o cartão utilizado na compra daquela bota. A titular do cartão era Angela. As evidências começaram a se acumular, mas a investigação ainda não tinha terminado. Conseguindo acesso às câmeras de vigilância em casas e comércios, os agentes encontraram imagens de um Mazda SUV prata deixando a rua de Matthew aproximadamente às 22 horas do dia 9 de junho de 2016. Esse veículo fez o percurso até a casa de Annie e retornou para a rua de Matthew aproximadamente às 3 horas da manhã.
o horário no qual Angela deveria estar levando o cachorro para fora, o que levanta um ponto interessante sobre os outros moradores daquela casa. Ou eles mentiram durante o interrogatório, dizendo ver o casal na cama naquela noite, fosse por medo de perder o lugar para morar ou por ameaça, ou eles realmente se enganaram em seus depoimentos. Pesquisando mais a fundo para entender melhor a motivação, os agentes descobriram que a briga pela custódia de Alice estava ainda pior do que parecia. Angela parece ter se envolvido demais nessa questão, chegando a denunciar Anne por negligência infantil. A vítima conversou com uma amiga sobre esse assunto por e-mail, revelando o nível de estresse que o problema lhe trazia. E como já parece rotineiro para esse caso, ficou ainda pior. Anne tinha um seguro de vida, e semanas antes do ataque, Matthew ligou para essa empresa, perguntando se ele teria direito a receber o dinheiro, mesmo sendo ex-marido. O que sugere planejamento, dificultando a defesa de ambos. Para a polícia, estava claro que Matthew e Angela planejaram assassinar Anne por alguns motivos. Além de conseguir a guarda de Alice, o que de fato aconteceu imediatamente após a tragédia, Matthew não precisaria mais pagar sua pensão e conseguiria controle sobre o seguro de vida que seria para Alice. Pensando apenas em si mesmo, ele parecia feliz em gastar menos dinheiro, ainda que isso custasse a vida da mãe de sua filha. Angela era igualmente perversa e fez parte daquele terrível ataque. Aparentemente, a pior parte, uma vez que a pegada encontrada na cena do crime era compatível com a sua bota, adquirida meses antes do assassinato. Essa mesma bota foi encontrada jogada em meio à floresta, no trajeto entre a casa de Anne e a casa de Matthew. Uma amostra de DNA coletada na cena do crime também era compatível com Angela, que provavelmente se cortou durante o ataque. No dia 4 de outubro de 2017, agora com um caso sólido, a polícia bateu à porta de Matthew e Angela. In the car. No! In the car. I have kids. They're gonna be coming home. Tell me why you're arresting me. Why am I being arrested, you stupid I have kids and dogs. I don't... Ambos foram levados novamente para interrogatório. Angela imediatamente solicitou por um advogado, enquanto Matthew aceitou conversar. I just want to get done so I can get home to the kids. Here's the deal, okay? Our investigation clearly shows that Angela committed the murder against Anastasia. We're not here to discuss if it happened. I don't care what you think. That's her. She's cut the Andrew tried to decapitate her. Cut all the way through her jaw. Stabbed all over her face. Carved a Roman numeral in her chest. Like, I just woke up, my wife's panicking, all I think, okay, whatever you need, let's go get you taken care of. So I'm gonna go upstairs, I have a good shower, she is bleeding. What are you asking her? What is she saying? She didn't say anything. She was shaking. Okay. Did you ask her what happened to her? Why is she bleeding? No, I was just getting her calmed down. Agora, Angela já não tinha mais ido ao banheiro às 3 horas da manhã. E o vômito tinha se transformado em sangue. Não questionar sua parceira sobre o que aconteceu quando ela chegou em casa coberta de sangue é algo impossível de se acreditar. Ele sabia o que ela tinha feito e ter a polícia em sua porta no dia seguinte era a confirmação disso. Matthew ainda admitiu ter ajudado a limpar o carro, que também foi manchado com o sangue da vítima. Who else was involved in this? And this is where you need to think about it, because it wasn't you, it was somebody else. Who else was involved in this? She talked about hiring something. Like she talked about hiring her something. Okay, Aaron. Entre todas as profissões que ele poderia ter escolhido para sua vida, mentiroso profissional foi a selecionada. Habilidade essa que ele parece ter aprendido com Angela, que dava um passo adiante em sua carreira, chegando à assassina. Aaron, seu ex-marido, negou que essa conversa tenha existido um dia. Ele passou por uma nova entrevista e um teste do polígrafo, afirmando que nunca faria algo do tipo e que Angela nunca teria tentado lhe contratar para matar Anne. Sem nenhuma evidência que o colocasse como cúmplice, ele deixou a delegacia pela porta da frente. Em novembro de 2020, Angela McCraw Hester confessou ter torturado e assassinado Anne. Ela foi julgada culpada por homicídio em primeiro grau e conspiração resultando em morte. Angela foi condenada à prisão perpétua, com um mínimo de 25 anos em regime fechado, antes de ficar elegível para a liberdade condicional.
Em agosto de 2021, Matthew Hester foi julgado culpado por conspiração resultando em morte e obstrução de justiça. Sem evidências fortes o bastante, a polícia não conseguiu colocá-lo na cena do crime, o que dificultaria provar sua participação no ataque. Ele foi condenado a 5 anos de regime fechado e ficou elegível para liberdade condicional em março de 2023. Porém, ao que tudo indica, ele ainda permanece preso. Anastasia Hester faleceu aos 34 anos de idade, covardemente atacada em sua própria casa. Ela sangrou até a morte após mais de 60 golpes, deixando para trás uma filha que nunca mais voltará para casa. Com a mãe morta e o pai preso, ela foi entregue a familiares e, ao que tudo indica, encontra-se bem, na medida do possível. 2 famílias foram destruídas pelas ações de uma mulher perversa e mentirosa, que passou quase 4 horas torturando uma mãe inocente que lutava para entregar o melhor para sua filha. Esse ataque acontecia enquanto Matthew olhava para Alice, sabendo que o sangue de sua mãe escorria em troca de vingança e dinheiro. Na prisão, Matthew e Angela se divorciaram e aparentemente não mantêm mais contato. Alice está sendo criada por seus avós maternos e os 3 filhos de Angela foram enviados para adoção. Toda essa destruição é resultado dos atos de uma criminosa que nem ao menos deveria estar se metendo naquela discussão. Hoje, aos 43 anos de idade, Matthew Hester permanece encarcerado na instituição correcional masculina Two Rivers, em Oregon, enquanto cumpre sua pena. Aos 43 anos de idade, Angela McCraw Hester encontra-se encarcerada na unidade correcional feminina Cough Creek, em Oregon, enquanto cumpre sua pena de prisão perpétua. Ela ficará elegível para liberdade condicional em 2045.